Acho que já está online já. Já está online. Já está online. Já estamos online já. Apareceu aqui já. Bom dia, meus irmãos, então. Nós estamos aqui para realizar e fazer essa live aqui, passando a lição da escola dominical nessa manhã. Dá uma esperadinha e ver os irmãos que estarão entrando aí. Os irmãos que vão entrando aí, por favor, dê um oi aí, um bom dia. Nós queremos nessa manhã saudar muito bem-vindo o nosso querido irmão Tiago, que está aqui nessa manhã para fazer o comentário da nossa escola bíblica, né, dominical, um jeito diferente, né, fora do normal que estávamos acostumados. Seja bem-vindo, irmão Tiago. Deus lhe abençoe nessa manhã, que o Senhor possa lhe usar para transmitir esta lição que estava dando uma olhada ontem. É muito boa, maravilhosa essa lição aí. Dá uma saudação para os irmãos aí. Paz do Senhor, irmãos. Logo estaremos ministrando a aula. Louvo a Deus pela oportunidade. Cumprimento a todos os irmãos que estão nos assistindo com a paz do Senhor. Também, por meio deste, trago a saudação do nosso pastor presidente. Da ontem estive falando com ele, o pastor Geraldino, e ele disse para mim trazer uma saudação, dizer que ele está orando pelo povo de Deus neste momento. Eu agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade e Deus abençoe cada um de nós neste dia, nesta manhã, e que possamos ser abençoados por esta lição. Amém. Eu quero também trazer uma saudação aqui aos nossos pastores. Pastor Josué, com certeza está aí assistindo, né, essa escola. Pastor Josué é um apoiador desse trabalho. Também o nosso querido irmão Bruno, que está nosso pastor Bruno, né, que está nos bastidores aí, nos conduzindo nesta manhã. E ao pastor Assis, ao pastor Claudino e as suas respectivas esposas. São muito bem-vindos nessa manhã. Eu quero também saudar a cada um dos irmãos que estão entrando aí. Tem muitos irmãos que já estão entrando, a Isadora, o Johnny, a Lucélia, o irmão Ricardo, a Ana Paula, né, a esposa do irmão Alisson, a irmã Kátia, o irmão pastor Assis está também online, o irmão Jardel, muitos irmãos, a irmã Adriana também está junto conosco aí. Deus abençoe meus irmãos. Vamos, então, dar início nessa lição. A nossa lição, então, começa com a lição 13, o novo homem em Jesus Cristo. O nosso texto áureo, o Bruno vai estar passando aí para os irmãos continuarem visualizando. Nosso texto áureo nos diz assim, meus irmãos: até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Os irmãos aí que quiserem nos acompanhar em casa, os irmãos são muito bem-vindos. Pode pegar a sua Bíblia aí, né, e estar acompanhando os versículos que estaremos falando aí e lendo também. A verdade prática nos diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Agora nós já estaremos passando, essa é a verdade prática, tá, meus irmãos? E agora nós vamos estar passando, então, para a leitura bíblica em classe. Os irmãos que tiverem a sua Bíblia em casa e quiserem acompanhar, ou quiserem acompanhar pela live mesmo, pode acompanhar junto conosco a leitura aí. Vamos lá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura,
pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? 5. Jesus respondeu. Passou um aí. Passou um. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu-lhe, como pode ser isso? Agora vamos ler o 10. Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vós falais de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vós falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem está no céu, que está no céu. Agora, o 14. E como Moisés levantou serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão Tiago, antes de nós passarmos a mostrar aqui o objetivo geral e já entrarmos na introdução, eu quero fazer uma oração junto com os irmãos que estão online junto conosco, para que Deus nos abençoe nesta manhã e possamos ter uma absorção muito aproveitosa nesta manhã desta lição. Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, na sua presença nós chegamos nesta manhã para louvar e bendizer o nome maravilhoso do Senhor. Queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui em nosso lar, Senhor, mas também podermos participar junto com os irmãos e estarmos ao vivo, Senhor, e muitas pessoas estão neste momento ouvindo junto conosco a lição desta manhã. Pedimos que o seu Espírito Santo traga clareza e esclarecimento aos nossos corações e que possamos, Senhor, nesta manhã, sairmos, Paizinho querido, desta lição com um conhecimento elevado da sua vontade e do seu querer. Dirige, conduz a vida do nosso querido irmão Tiago, que vai estar ministrando nesta manhã. Que o seu Espírito Santo use ele nesta manhã para a glória do nome do Senhor. Amém. Então, meus irmãos, vamos passar aqui, então. O nosso querido irmão Francis também está online conosco aí, está nos assistindo, irmão Misael, muitos irmãos, pastor Josué, como já falamos aqui, muitos irmãos estão online aí conosco. Deus abençoe os irmãos. Irmão Paulo Marinho também está, também um professor aqui da Escola Dominical da Santa Rita, está nos assistindo. O objetivo, então, irmão Tiago, nesta manhã é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Os objetivos específicos também é apresentar o nascimento do novo homem. O 2, em explanar, né, a justificação do novo homem. E o 3, enfatizar a santificação do novo homem. Amém? Vamos passar, então, para a próxima. Aqui nós já entramos na introdução. Não sei se o senhor quer que eu leia para você ou você já vai começar a partir daí. Fique à vontade, irmão Tiago. Vamos começar agora, então. Já posso iniciar, então. Amados irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Também quero cumprimentar o irmão Éder, irmão Bruno, que nos convidou para estar aqui nessa live. Queremos cumprimentar o pastor Josué, que é o encarregado da Santa Rita. Sei que na sua grande maioria os irmãos são da Santa Rita. Tem alguns irmãos que vão assistir, alguns irmãos da Matriz, que já nos disseram que vão assistir.
a nossa saudação mais uma vez. Pois bem, a lição que nós vamos estudar hoje, essa lição é o novo homem Jesus Cristo. Nós estudamos nesta revista que é a criação, a queda e a redenção. Já foi estudado a criação, já foi estudado a queda, e agora estamos finalizando com a redenção, o que Deus fez por nós para nos levar a uma nova posição em Cristo. Por que eu falo em Cristo? O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, ele usa 107 vezes a palavra, a expressão em Cristo. Só na epístola aos Efésios, 36 vezes em Cristo. Então, tudo que nós temos é em Cristo, por causa de Cristo, pelos méritos de Cristo. Inclusive, o que nós vamos tratar hoje aqui. Nós vamos tratar de um novo homem em Cristo. Pois bem, eu peço que os irmãos acompanhem conosco na introdução da revista. E a introdução começa assim. Eu vou ler a introdução e depois, na continuidade da lição, nos tópicos, eu vou pedir para o irmão Éder nos ajudar. Mas a introdução eu quero ler. Diz assim, os irmãos que têm a revista, acompanhem. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrirmos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Amados irmãos, nós iniciamos a nossa última lição, a lição que nós estamos estudando com a introdução, sobre uma pergunta e uma resposta, uma afirmação sobre a aquisição nesta vida de uma perfeição espiritual. E eu pensei, em primeiro ponto, em primeiro momento, não tratar sobre essa questão, mas essa questão ela não é polêmica, ela é uma questão bem simples, uma questão até boa de meditarmos e estudarmos nela. Eu entendo que o pastor Claudionor de Andrade, que é o comentarista da revista, ele está querendo dizer, do ponto de vista humano, nós não conseguimos alcançar a perfeição divina, mas há uma perfeição bíblica que o crente ele pode ser participante, ele pode alcançar e inclusive deve, como afirma o comentarista, o escritor da revista, o pastor Claudionor de Andrade. O que nós temos que definir neste primeiro momento é essa questão da perfeição. Que perfeição que o comentarista está falando, que perfeição a Bíblia nos exige, que perfeição espiritual é essa que nós podemos alcançar aqui. Na nossa língua materna, mátria, língua portuguesa, a perfeição é o ato de não ter nenhuma falha. Mas na Bíblia não é assim. Nem sempre no sentido bíblico a perfeição tem a ver com a incapacidade de falhar ou de não possuir erros. Então não é isso, não é essa perfeição bíblica de não ter erros. Não, a Bíblia mostra um outro tipo de perfeição. Muitos homens na Bíblia, nós vamos ver rapidamente aqui na introdução, mas é necessário nós abordarmos esse assunto. Muitos homens na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Deus recomenda a eles que eles busquem a perfeição, mesmo sendo eles dotados de erros e falhas. Nós vamos ler lá em Gênesis 6 e 9, e desse primeiro momento, irmão Éder, eu não vou pedir para o irmão ler alguns versículos, porque eu tenho aqui, mas na questão da introdução eu tenho aqui os versículos anotados, os irmãos podem ler lá em Gênesis 6 e 9, falando sobre Noé. Olha o que a Bíblia diz sobre Noé, e eu anotei na Nova Tradução Almeida, que expressa perfeitamente, e a tradução mais próxima que eu encontrei dessa verdade que eu quero abordar. Está escrito assim lá em Gênesis 6 e 9. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Esse íntegro, em outras traduções, é perfeito ou sincero, que no hebraico tem uma definição chamada tamim, que é íntegro ou perfeito. Íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, Noé,
ele era perfeito, ele era íntegro. Essa é a perfeição que nós podemos alcançar aqui na Terra. Íntegro, com seus contemporâneos, relacionamento com as pessoas, e andava com Deus. Ele também tinha um relacionamento com Deus. Então, nós não vamos conseguir alcançar uma perfeição na estatura de Cristo aqui, mas a perfeição que nós podemos alcançar é uma perfeição de uma vida íntegra, de uma vida correta, de uma vida reta. Nós podemos entender que Noé era homem honesto e irrepreensível de conduta, porque integridade é isso. É uma pessoa irrepreensível. Então, essa questão da introdução parece uma questão polêmica, mas não é. É simples. Nós podemos entender o pastor Cláudio Honor quando ele diz que nós podemos alcançar a perfeição que a Bíblia nos exige, a perfeição como uma integridade moral, a perfeição como ser irrepreensível de conduta. Por que nós precisamos alcançar isso? Por que nós precisamos alcançar essa perfeição? E isso está dentro da lição, vamos tratar sobre ser um novo homem. Por que nós precisamos alcançar este nível de perfeição que a Bíblia nos ensina e que nós podemos alcançar? Porque nós não podemos jamais desassociar a vida espiritual da vida moral. A nossa vida espiritual é o reflexo da nossa vida moral. Se a nossa vida moral não é íntegra, nós não somos espirituais. O homem é espiritual se ele tem uma vida moral íntegra. Eu vou dar mais um exemplo para que a gente possa já passar para o próximo tópico, irmão Éder. O próximo exemplo é Abraão. Está lá em Gênesis 17, verso 1. Olha o que Deus diz para Abraão, exigindo de Abraão esta perfeição moral. Quando Abraão atingiu a idade de 90 anos, e os irmãos podem anotar, os irmãos que estão assistindo a live podem anotar Gênesis 17:1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu para ele e disse: eu sou o Deus poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Então, essa perfeição que a palavra de Deus nos ensina, essa integridade moral, é possível alcançar. Essa palavra no Antigo Testamento é tamim. No Novo Testamento, nós podemos identificar essa palavra e ver outras questões em relação a isso. Nós podemos entender que no Novo Testamento a palavra que fala de integridade, que fala de uma integridade moral, é teleios no Novo Testamento. E temos inúmeros exemplos disso no Novo Testamento. Nós poderíamos falar de alguns versículos. O Senhor Jesus falou no Sermão do Monte, no capítulo 5, ele diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Está escrito lá em 1 Coríntios 14, 20, o apóstolo Paulo falando da maturidade no culto, porque no Novo Testamento leva também não só do fato da integridade, mas para uma maturidade espiritual. Irmãos, não sejais meninos do entendimento, mas sejam meninos na malícia e adultos no entendimento. Então está falando também dessa palavra grega teleios, que é maturidade, que é integridade. Então é um crescimento, é um processo de crescimento espiritual, e a Bíblia nos pede que sejamos perfeitos. Mas essa perfeição, para que nós possamos entender nesse primeiro momento, na introdução, é uma perfeição alcançável biblicamente, uma perfeição como uma integridade moral, um amadurecimento espiritual. É claro que nós vamos chegar à perfeição de maturidade e integridade quando se cumprir em nós o que está escrito em Efésios 4:13, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Isso não é possível agora, mas vai acontecer um dia quando formos elevados ao céu, tá bom, irmãos? Então, a nível de introdução é isso. Vamos buscar uma integridade moral, vamos buscar uma vida de caráter, uma vida reta, uma vida séria, tá bom, gente? É isso que eu creio que o pastor Cláudio Honor de Andrade quis nos ensinar nessa introdução, porque isso faz parte da vida de um novo homem, tá bom? Então, vou pedir para o irmão Éder passar ali para o primeiro tópico, para que a gente possa, então, ir discorrendo. Perfeito. Vamos então no primeiro
nós passarmos o primeiro tópico aqui, o novo nascimento do novo homem. O nascido não do sangue nem da carne. Passar. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos nascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Eu acho linda essa parte, irmão Thiago. Sim. Vamos adiante. Vamos. No então, prólogo do seu... Eu acho que... Não, aqui ele voltou, né? Ele voltou para te poder comentar. Isso, eu acho. Agora eu comento. Tá bom, irmão? Obrigado pela leitura. Então, queridos irmãos, por que foi feita essa introdução? Por causa dessa questão do novo homem. Nós precisamos nos tornar um novo homem. Esse é o objetivo de cada cristão, é crescer, é se tornar um novo homem, se tornar uma nova pessoa. Só que nós não nos tornamos, apesar da minha fala, nós temos que nos tornar, nós não nos tornamos. É o Espírito Santo que opera em nós. Essa operação é do Espírito Santo. É claro, precisamos crer, precisamos abrir o nosso coração, precisamos dar vazão à obra do Espírito Santo. Então, o comentarista, ele fala que esse nascimento, ele não é do sangue nem da carne. Os irmãos acompanharam a leitura e nós entendemos que esse nascimento, em primeiro lugar, é para qualquer pessoa. É para qualquer pessoa, porque o irmão leu o versículo ali, João 1, 12, 13, que nos fala, nos diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13. Então, nós precisamos entender que este poder de ser feito filho de Deus não é nosso. Esse poder foi nos dado por Deus. É Deus quem faz essa transformação, essa regeneração. Nós estamos estudando e vamos estudar regeneração, a justificação e a santificação, que fazem parte, são elementos da doutrina da salvação, que no campo da teologia chama-se soteriologia, o estudo da salvação. Então nós estamos estudando a regeneração, quando Deus regenera, quando Deus transforma, quando Deus muda o ser humano por dentro. E por que o comentarista, o pastor Cláudio, se baseou no Evangelho de João, capítulo 3, falando com Nicodemos? Essa é a maior expressão da necessidade de transformação. Um homem religioso, um mestre em Israel, que não era transformado. Ele entendia da palavra, ele conhecia a Torá, o Antigo Testamento, conhecia as leis, as cerimônias, mas ele não conhecia Deus. Ele precisava ser transformado. E isso é um direito, porque a palavra poder, no verso de número 12, ela significa direito, ela pode ser traduzida por direito. Ela não descreve uma mera capacitação que Deus deu para o ser humano. Está aqui um poder para você ser transformado. Não.
uma autoridade legítima que Jesus conquistou por direito, derivada de uma fonte competente. O que é isso? Deus, através da cruz de Cristo, conquistou para nós o direito de sermos chamados filhos de Deus. Veja que não é um poder, simplesmente um poder sobrenatural, é um direito para todos aqueles que creem. Então Deus fez essa provisão para o ser humano, para que todos tenham o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nós podemos encontrar na Bíblia uma única maneira de se tornar filho de Deus, é ser gerado por Deus. Isso é uma obra que o Espírito Santo faz. Por isso que o comentarista inicia falando que nós não somos nascidos do sangue, nem da carne, mas nós somos nascidos do Espírito, porque aqueles que são nascidos da carne são semelhantes às questões que são relacionadas com isso. E quando Jesus fala isso para Nicodemos, está fazendo uma referência à lei, à carne, à lei. Mas ele deveria ser agora nascido do Espírito, coisa que ele não conhecia. E somente Deus pode gerar um filho. Está lá em 1 Pedro 1,23, e o nosso irmão Éder está com a Bíblia, eu vou pedir a ajuda dele. 1 Pedro 1,23, nós vamos fazer essa leitura bíblica. Se o irmão puder ler para nós, irmão Éder, eu vou lhe agradecer, porque também já nos ajuda a dar base bíblica na nossa lição dessa manhã. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Se o irmão quiser alguma outra tradução, irmão Tiago. Não, mas essa tradução está perfeita. Essa tradução está perfeita, porque nós podemos compreender, então, o que a palavra de Deus nos mostra, que nós somos gerados não de semente corruptível, mas incorruptível, a palavra de Deus. A palavra de Deus. É Deus, então, que faz essa geração. É Deus, através da sua palavra, que gera um filho, que gera um novo homem. Nós não conseguimos por nós mesmos, pela nossa religiosidade, pela nossa condição humana. Nós podemos ver lá no Evangelho de João 4, que a mulher samaritana, lá no capítulo 4, que ela recorre a Jacó, nosso pai Jacó que nos deu o poço, nos disseram para adorar nesse monte, o Gerizim. Nada disso gera um novo homem. Os próprios judeus seguidos, nós podemos ver lá no Evangelho de João, capítulo 8, em vários versículos, o nosso pai Abraão recorre à sua religiosidade, aos seus descendentes ilustres. Nada disso gera um novo homem. Somente Deus pode dar vida espiritual. Somente Deus, não existe religiosidade, não existe um ancestral importante na nossa vida, dogmas, nem mesmo a nossa cultura ou a nossa educação, e graças a Deus pela educação dos irmãos, os irmãos têm que estudar, fazer todos os tipos de cursos, se Deus abençoar, abre as portas, teologia, mestrado, doutorado, aprender a palavra. Mas o Senhor Jesus, no capítulo 3 do Evangelho de João, estava lidando com quem? Com o mestre Israel. E o fato dele ser mestre Israel não fez dele um novo homem. O que Jesus disse para ele? Você precisa ser gerado de novo. Você precisa nascer de novo. Pode comentar, irmão Ed, pode falar. E é esse milagre, irmão Tiago, que a sociedade não consegue explicar. É esse milagre que muitas pessoas não conseguem, talvez até mesmo compreender, de o Senhor Jesus pegar uma pessoa que tá lá dentro de um presídio, por exemplo, né, com uma ficha enorme de crimes e coisas que cometeu, e essa pessoa vir a ter uma mudança, né, radical na sua vida. É isso que as pessoas não conseguem entender, esse milagre maravilhoso que a palavra de Deus pode fazer na vida do homem. Eu quero já aproveitar, mandar um abraço aqui, irmão Thiago, para muitas pessoas que estão entrando aí. Nós estamos com mais de 30 pessoas online aí. A Júlia Rosa entrou, também a Nadielen,
o Dione, a Nete, irmã da irmã Elizabeth, né? Irmão Júlio Rosa, irmão Júlio e a irmã Rosane, lá do IP. A irmã Maria, irmão Tiago, é de Passo Fundo, tá nos assistindo aí. Que Deus abençoe a irmã Maria, a Dani Alves também. Muitos irmãos aqui, que Deus abençoe os irmãos aí. Vamos na continuação, então, passar para o próximo ponto. Só falar aí, Moeda. A irmã Nadiela é minha esposa. Eu fico feliz que ela está me assistindo. Amém, a minha esposa, a minha esposa, irmãos, está me assistindo, viu? Que responsabilidade. Isso aí é benção. Isso aí representa muito no ministério da gente, viu? Isso aí representa muito. Amém. Pode passar para o próximo tópico, querido irmão. Fica à vontade. O André Costa também entrou aí, está junto conosco, mandando um abraço. Nascido de Deus, então. Vamos para o 1.2. Pode passar no Bruno. No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João... Não, isso aqui eu estou lendo errado. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Vamos para o próximo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgem coisas novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. João 1 e 12. Então, queridos irmãos, nascer de Deus é se tornar filho de Deus. Parece às vezes que certas doutrinas são tão difíceis de compreender, mas é uma obra do Espírito que Deus faz e nos transforma em seus filhos, porque outrora nós estávamos caídos em nossos delitos e pecados, como diz lá, como está escrito lá em Efésios 2, 5 e 6, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha a expressão do apóstolo, em Cristo Jesus. Os méritos são de Cristo. Então, a obra de transformação, de regeneração do ser humano é uma obra que nos transforma em filhos de Deus. Outrora nós éramos pecadores. Hoje nós somos regenerados, somos chamados de filhos de Deus. Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, lá no Evangelho de Marcos, um exemplo, para a gente já passar para o próximo tópico, no capítulo 5, nós vamos ver ali a história de que Jesus atravessa o mar ali, sai de Gadara, encontra com Jairo, encontra com a mulher do fluxo de sangue. Jesus cura ela, porque ela toca na orla da vestimenta, ela não toca em Jesus, e nós estamos fazendo um estudo bíblico, é bom a gente definir certas coisas. Ela não toca em Jesus, ela toca na orla da veste de Jesus. Ela é curada, Jesus conversa com ela, ela fala toda a verdade. A primeira coisa que Jesus fala para ela, Jesus diz assim: filha, vai em paz, a tua fé te salvou, ser curada deste mal. Jesus chama ela de filha. Por quê? Porque todos aqueles que têm um encontro com Cristo são regenerados, são transformados de pecadores, são transformados de pessoas que, como diz o versículo, que estavam mortos em ofensas, são transformadas em pessoas vivas, são filhos de Deus.
Então, hoje, você que está nos assistindo, e eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui conosco nessa live, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Jesus lhe regenerou. O poder do Espírito Santo entrou na nossa vida, não somente para a gente falar em língua, dar glória a Deus, aleluia no culto, isso é bom, sentir a presença de Deus, dar glória a Deus, falar em língua, estar na igreja, e hoje nós estamos sentindo falta disso, eu sei que muita gente está sentindo falta, eu estou sentindo falta de estar na casa de Deus, mas não é somente para isso que nós estamos na casa do Senhor, nós recebemos um poder, uma graça, para viver uma nova vida, uma vida transformada como um verdadeiro filho de Deus. Então seja filho de Deus, seja filha de Deus nessa manhã, seja regenerado, seja transformado. Nós certamente não temos o tempo para falar, mas se você abrir a sua Bíblia em Efésios 4 e ler a partir do verso do capítulo 4, você vai ler algumas características que um verdadeiro regenerado ele precisa ter. Você vai ver quantas coisas, a partir do verso 17, você pode ler até o verso 32, você vai ver o que é a vida de um homem regenerado. Lá no capítulo 4 de Efésios, a partir do verso 17 até o 32, está falando de não mentir mais, não ser impuro, falar a verdade, não falar palavra torpe, mas promover o que é bom, não entristecer o Espírito Santo. Isso é uma vida de um filho de Deus, tá bom, gente? Então, um verdadeiro nascido de Deus é assim, transformado, ele é filho de Deus. Moeder, vamos continuar, porque vamos sim, que o relógio voa. Voa mesmo. Mas tem entrado muitos irmãos aí, a Thaís e irmão Rodrigo estão online lá com a gente, o Osiel também entrou, Paulo Braga, nosso querido irmão, o Fábio também entrou, Valdemar entrou também, a Sabrina, muitos irmãos, a Gise, a Gisele, nosso querido irmão pastor Geraldo também está aí junto conosco nesta manhã. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos aí que estão conosco aí na escola dominical. Vamos passar, então, a 1.3, então, nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Vamos passar. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3:5. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Glória a Deus. Dessa experiência ressurge um novo homem em Jesus Cristo. E aí eu acho que já passamos para o próximo ponto. Não sei se o irmão quer comentar. Rapidamente, irmãos, para a gente poder entender. O pastor Claudio Honor, eu entendo ele quis falar do batismo em água. Por quê? Porque Jesus estava conversando com Nicodemos e a água tem a sua representação desde o Antigo Testamento. O sacerdote ele tinha que passar por um processo de purificação física. Infelizmente, a religiosidade transformou certas coisas em até fanatismo. Por quê? Porque no campo da teologia judaica isso tem um nome chamado de ablução, é a lavagem cerimonial, o rito cerimonial. E os fariseus começaram a lavar as casas, as mãos, os pés, a cabeça, os utensílios da casa, as cortinas, até o ponto que um dia Jesus está numa casa e os discípulos foram comer, não se lavaram, e os fariseus perguntaram: os teus discípulos não lavam as mãos? E o Senhor Jesus disse que vocês têm que lavar o interior do copo e do prato. Essa lavagem ela é interior. Então, eu entendo que o pastor Claudio Honor quis falar, mas o que lava o ser humano por dentro é a palavra de Deus. A palavra de Deus que regenera. Essa lavagem é a regeneração.
Então, isso, prova disso está escrito no capítulo 15 do Evangelho de João. Jesus disse: vós já estáis limpos pela minha palavra. Eu gostaria de ler lá em Tito 3 e 5, e eu abri a Bíblia aqui, Moeda, diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem, é a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, essa regeneração, essa palavra palingenésia do grego, é uma transformação, uma lavagem interna, uma renovação espiritual, é voltar a viver. Então, o Senhor Jesus estava falando com Nicodemos que ele precisava de uma lavagem espiritual. Aquele negócio aquele cerimonialismo que ele estava acostumado não era aquilo que iria salvar ele, mas ele precisava da verdadeira lavagem. E como que nós vamos nos tornar, como que isso vai acontecer na prática na nossa vida espiritual? Pela palavra de Deus. O Espírito Santo vai operar na nossa vida com o uso da palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, nós não podemos desassociar a palavra de Deus de um relacionamento espiritual com Deus. Tem pessoas que pensam hoje em dia que uma vida espiritual não precisa da palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, porque é ela que faz essa obra. Está escrito em Hebreus, capítulo 4, verso 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e ela está apta para discernir as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Veja que o escritor está falando da palavra, e no verso 13 do capítulo 4 de Hebreus fala encoberto diante dele. Por que não dela a palavra? Por que dele? Porque dele, ele é Jesus. Jesus é a palavra, o verbo vivo, o verbo que habitou entre nós, que se fez carne, é a palavra de Deus encarnada que opera na nossa vida. Então, quanto mais comunhão com a palavra, quanto mais comunhão com Deus, quanto mais comunhão com o Espírito Santo, quanto mais comunhão com Jesus Cristo, mais regenerados vamos ficando, mais transformados vamos ficando. E nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Tá bom, irmão Éder? Pode continuar aí. Pode continuar. Amém. Nós queremos também saudar a nossa vereadora Fernanda, que está online aí com a gente aí. Deus abençoe, um prazer. Muitos irmãos entrando aí. Fernanda Garcia, nossa vereadora, né? Que Deus abençoe. Vamos então para o próximo ponto. O relógio, ele voa, né? Não nos ajuda. Não nos ajuda. A regeneração, o nascido do Espírito Santo, então, 1.4. Vamos lá. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Glória a Deus. Amém. Ele é quem opera o novo nascimento. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. João 3:6. Bem. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Vamos para o próximo. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão do homem. Verdade, irmãos. É verdade, irmãos. Então, rapidamente, porque o tempo ele necessitaria, obviamente, que a gente não consegue explanar tudo. Então, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Por quê? Porque o que é gerado sempre é semelhante ao quem o gerou. Então, a antiga aliança só pode produzir vida antiga. E se alguém quer ter vida espiritual, deve ser nascido do Espírito. Então, se você é semelhante àquilo que lhe gerou, nós precisamos buscar a semelhança
do Espírito, precisamos ser gerados por Deus. Está escrito assim, Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, outrora operava uma lei na nossa vida, a lei do pecado e da morte. Hoje, o Espírito Santo nos libertou e reina sobre nós o poder de Deus e não reina mais o poder do pecado. Então, hoje, como filho de Deus, você não é obrigado a pecar. Você pode vencer o pecado. Então, vença o pecado como filho de Deus. E Deus certamente vai lhe abençoar. E não só lhe abençoar na sua vida espiritual, na sua vida secular, mas a certeza de uma vida eterna é o que mais nos importa. Estamos pregando a palavra porque temos essa verdadeira esperança. Tá bom, gente? Então, precisamos ser nascidos do Espírito. Amém. A justificação do novo homem. Vamos para o ponto 2.1, então. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Aliás, são elas consideradas como trapo de imundícia. Isaías 64, versículo 6. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Tem mais um ponto aqui. Tem mais um ponto ainda. Tem mais um ainda, Bruno. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Romanos 5 e 9. A vida de santidade dele é imputada sobre nós. Nossos pecados são lançados, melhor dizendo, sobre ele. Bom, Tiago, fica à vontade. Então, irmãos, nós já deixamos para trás a doutrina da regeneração. Agora vamos falar rapidamente, porque o tempo já está chegando às 11 horas. Nós queremos falar da justificação, depois da santificação, concluir o assunto. A justificação, nós lemos ali, a partir desse processo, isso está na revista, eu acho que um slide antes, se eu não estou enganado, o do meio. Meu irmão Bruno, a partir desse processo, diz assim na revista, isso, esse aí, perfeito, irmão, obrigado. Diz assim, a partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico, Então, irmãos, a justificação tem a ver com a lei. Por quê? Porque a lei apontava para a necessidade de um ato de justiça que satisfizesse a própria lei, satisfizesse a Deus. A lei apontava uma necessidade de um ato de justiça. Jesus satisfez toda a exigência da lei. Por seu ato de justiça, morrendo na cruz pelos nossos pecados. Então, Jesus, o Senhor Jesus, satisfez as exigências da lei e nos deu um novo status jurídico. Nós, quando aceitamos Jesus, somos regenerados e justificados.
Diante de Deus, nós não somos mais condenados, mortos. Não. Nós passamos a ser pessoas justificadas, perdoadas, pessoas que não vão ser mais condenadas, falando assim de forma mais prática. E eu quero ler com os irmãos, eu abri aqui na minha Bíblia, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e isso define, eu creio que o capítulo 5 de Romanos define muito bem essa questão da justificação. O apóstolo Paulo diz assim, capítulo 5 de Romanos: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. É isso que a justificação faz. Não é paz de Deus. Paz de Deus é outra coisa. Paz de Deus é algo que o Espírito Santo é um elemento do fruto do Espírito, que o Espírito Santo engendra, que o Espírito Santo coloca em nós uma paz. Mas eu não vou entrar nesse mérito. O mérito aqui é a paz com Deus. Por quê? Porque estávamos em guerra com Ele. Os nossos pecados faziam separação da nossa vida espiritual da vida de Deus. Mas no momento em que o Senhor Jesus morreu na cruz, Deus olhou para nós agora como justos. Pelos méritos de Cristo, nós temos paz com Deus. E se você olhar no capítulo 5, você vai ver o que a justificação fez. No verso 2 fala de graça, fala de firmeza, fala de esperança. No verso 3 fala de gloriar-se nas tribulações. Olha que coisa tremenda. Nós estamos passando por um momento de tribulação no mundo. As nossas igrejas estão fechadas, isso não é algo normal, mas nós louvamos a Deus neste momento, enfrentamos este momento de tribulação, não de cabeça baixa, mas glorificando a Deus, porque nós somos justificados pela fé. A justificação produz paciência, experiência, esperança, e você pode ver até o verso de número 11, você vai ver ali o que a justificação produz na vida do crente. Então nós somos transformados, o nosso status de pecador, ele foi transformado em um status de justificado, perdoado, e a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, está lá em 1 Pedro, o maligno não lhe toca. O maligno não... A Bíblia diz assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Por quê? É Deus quem os justifica. Então ninguém pode lhe acusar de nada. De repente o inimigo quer lhe acusar de coisas, mas ele não pode. Jesus lhe justificou. Jesus acabou com a condenação. Jesus perdoou os nossos pecados. Olha que doutrina maravilhosa. Que coisa tremenda é a palavra de Deus. Que coisa magnífica é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante, infalível. Ela é absoluta, ela é completa. Ela é maravilhosa. E é isso que a palavra de Deus nos promete. Justificação. Tá bom, irmão Éder? Eu não sei se o irmão quer continuar lendo, porque na verdade a doutrina da justificação que foi tratado aqui é basicamente isso. Se o irmão quer passar para a santificação, se deu horário, se os irmãos... Podemos fazer isso, né? Podemos passar para a justificação e aí já logo em seguida já fazer a conclusão, Isto, né? Amém. Para não judiar dos nossos irmãos que estão online aí. É verdade. E continuamos agradecendo aí os irmãos, tem muita gente aí online aí. A irmã Ione entrou, a Noeli, Jorge Martins, o Dione está ainda conosco aí, irmão Jorge Martins, né, como eu já disse, muitos irmãos, Joel, Deus abençoe, irmão Machado também está conosco aí, Elias, Deus abençoe a cada um dos irmãos. Deus abençoe. Vamos lá, então. A santificação do novo homem. A santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela Igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor.
1 Pedro 2:9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Posicionalmente e santo. Embora esteja ainda em processo de santificação, continua o caminho da santidade. Santificação como processo. Eu acho que eu vou ler aqui tudo, irmão Tiago, e depois você faz um apanhado de tudo que a gente leu aí, para nós encaminharmos para a finalização. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, realmente o é. Terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Efésios 4:13. O próximo aqui. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível. Como o irmão Tiago já disse ali, a palavra de Deus é algo fundamental nesse processo, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mateus, capítulo 5, versículo 48. E aqui nós já caminhamos para a santificação e a vontade de Deus no novo homem. É muito pouco tempo e é muita coisa, né? É verdade. Essa lição ela é muito, muito, muito boa mesmo. O novo homem é impossível sem o processo da santificação. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo, diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Aqui, santidade é o padrão de Deus para a vida. Mas se pecarmos, o sangue de Cristo, de Jesus Cristo, nos purifica de toda a injustiça e impureza. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, Filho, e seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7, o sangue de Jesus. E aqui, já nós encaminhando já para o final, que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Apocalipse 21:8. Irmão Tiago. Amados irmãos, final então... é a conclusão. Tá. O senhor quer... Daí eu já concluo, então, pode ser? Falo sobre santificação e já concluo. Pode ser. E já faço as minhas considerações e passo para os irmãos. Perfeito. Então, queridos irmãos, Deus abençoe a todos que estão na live. Nós falamos de regeneração, falamos de justificação pela fé, no que ela produz,
e para finalizar a santificação. O pastor Claudio Honor, nessa revista, essa lição maravilhosa, essa lição, define muito bem os processos da santificação. Ela é instantânea. Ele fala como posicionamento. Quando nos tornamos filhos de Deus, aceitamos Jesus, somos santificados. O Senhor nos torna santos e não só nos torna, nos vê como santos. Isso é uma obra do Espírito Santo. Depois vem a santificação como um processo. Cada dia, isso chama-se santificação progressiva no campo da teologia bíblica. E deu uma travada no chão. Como a vontade de Deus para o homem no final ali. Pois bem, mas o que é santificação? Existem definições, palavras do grego, do hebraico, do grego, como kadosh no hebraico, agios no grego, uma palavra que faz referência, shazid do hebraico, que é vida reta, retidão, uma vida separada. Isso é santidade, que significa mesmo, na expressão teológica, é separado do profano, dedicado ao que é divino. Isso é santidade. Mas o que é mesmo? O que isso representa para nós? E eu parafraseei, escrevi assim: aquele que é tomado pelo Espírito. Veja que é uma obra do Espírito. Nós somos tomados pelo Espírito e assim retirados do profano e levados para a esfera do sagrado, para a esfera de Deus. Então, quando o Espírito Santo começa a obra da santificação na nossa vida, ele nos retira do profano, nos retira daquilo que não agrada a Deus, nos dá poder de vencer o pecado e nos coloca em outra esfera, a esfera de um filho de Deus, a esfera de uma pessoa transformada, a esfera do que é sagrado. Outrora nós não poderíamos conviver com Deus e o sagrado, mas porque Deus nos tornou santos, nós podemos passar para a esfera do sagrado e do divino, a esfera de Deus. Deus nos concedeu essa vida espiritual como homens de Deus santos. Mas após esse posicionamento que nos torna santos, nós passamos a conviver com um processo de santificação, porque nós precisamos viver uma vida de santidade. Está escrito lá em Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é um processo diário. O apóstolo Pedro fala lá no capítulo 1, e no verso de número 14, o 15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então Deus nos tornou santos. Deus olha para nós como santos desde o Antigo Testamento. Se você olhar, o homem de Deus era chamado de santo, era necessidade de viver uma vida de santidade. Lá em 2 Reis 4:9, Eliseu passa em uma cidade de Sunem, uma mulher rica olha para ele e diz assim, e diz para o seu marido: olha ali, eis aí um santo homem de Deus. Então o homem de Deus estava sempre conectado a uma vida santa, e hoje é necessário ser santo, viver uma vida de progressão, progressiva, atrás de uma vida santa, porque Deus é santo. Por quê? E o pastor Claudio Honor fala aqui no ponto 3, porque a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Deus quer que o homem seja santo, separado e dedicado a ele. Não uma vida de perfeição como Cristo, como diz o Efésios 4:13. Um dia nós vamos chegar a essa estatura, mas enquanto nós não alcançamos essa estatura, nós corremos atrás de uma perfeição bíblica aqui, que está ao nosso alcance, uma perfeição moral, uma perfeição de integridade, uma perfeição de retidão. Vamos buscar essa santidade, por quê? Porque à luz da Bíblia, essa é a vontade de Deus para nós. E eu concluo a minha fala nessa lição usando as palavras do pastor Claudio Honor aqui nessa lição, que nós estamos esperando a glorificação. Nós podemos ver, um dos objetivos era a redenção final, a glorificação. Tudo isso, todos esses processos, a busca pela perfeição aqui como uma vida íntegra, a regeneração, a santificação, a justificação e a santificação, é para que no final nós possamos ser
glorificados, ou seja, morar no céu com Deus, no arrebatamento, como foi lido ali no último versículo. E quem é que não vai entrar? Os irmãos leram ali. Muitas pessoas não vão entrar, e não vão entrar porque vivem uma vida aquém da regeneração, da justificação, da santificação, uma vida aquém da palavra de Deus. Então, amados irmãos, eu concluo dizendo para os irmãos, aproveitem essa lição. Essa lição é doutrina pura, essa lição é teologia pura, a Bíblia, ensino. Nós precisamos do ensino sistemático e verdadeiro da palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo fala lá no capítulo 4 de Efésios, no verso 14, que quando nós passamos por esse processo e vamos crescer, os irmãos podem ver ali no capítulo 4 de Efésios, no verso 14 ele diz assim, para que não sejamos levados por ventos de doutrina. Então, quando a gente tem base bíblica fundamentada, podem falar o que quiser, você acredita no que está na Bíblia, você tem fundamento, você não é levado por qualquer conversa, por qualquer palavra, por qualquer doutrina, você vive o que a Bíblia diz. Então, por que isso? Para que possamos no final, quando o Senhor Jesus voltar, e eu creio que ele já está às portas, nos levar como igreja eleita, porque essa é a vontade de Deus para o cristão. Tá bom, gente? Meu agradecimento, eu louvo a Deus por essa oportunidade, agradeço os irmãos que estão assistindo, mando um beijo para minha esposa que está assistindo, ela está aqui comigo, mas ela está assistindo, um abraço para o irmão Bruno, que nos fez o convite, irmão Éder, que nos ajudou, obrigado pela oportunidade, pastor Josué e os demais obreiros, irmãos da Santa Rita, e quando precisar, estamos à disposição e estamos aguardando o retorno dos nossos cultos para adorarmos a Deus juntos. Obrigado, eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela iniciativa de ensinar a palavra, de estudar a palavra. Isso é maravilhoso. Deus abençoe, meu muito obrigado. Eu agradeço a Deus e louvo pela vida de cada um de vocês. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Presbítero Tiago, muito obrigado, viu? Deus abençoe sua vida, sua esposa. Deus continue abençoando seu ministério, viu? Foi um prazer enorme ter o irmão conosco aí, ministrando essa maravilhosa lição. Nós queremos agradecer a audiência dos irmãos aí, irmão Vitor Paixão também, que está nos assistindo aí, nosso querido irmão, nosso querido professor também, Paulo Silva, né? Que nos ajuda, Priscila Silveira, nosso pastor Josué, ele estava ali fazendo alguns comentários, né, por meio de mensagem, ali os irmãos puderam acompanhar também. Obrigado, pastor, pela sua ajuda aí, pelo seu apoio de sempre, e muitos irmãos, irmão Natanael também estava aí junto conosco, a nossa querida vereadora Fernanda Garcia, né, ela coloca aqui que glória a Deus por esse ensino, e pela vida dos irmãos, obrigado pela sua audiência. Então, nós queremos agradecer nesta manhã e queremos orar neste momento. Queremos fazer uma oração e pedir que Deus venha abençoar o seu domingo. E nós estamos muito ansiosos para que realmente, como o irmão Tiago disse, que volte, né, à normalidade, possamos estar nos nossos templos adorando a Deus, nas nossas escolas dominical, no domingo de manhã. Aqui na Santa Rita nós temos escola às 9 horas da manhã, todo domingo, e acredito que em todo o campo também. Então procure a sua igreja, procure se informar melhor e participe da escola dominical. A escola dominical nada mais é que um curso teológico gratuito dentro da igreja. Então que Deus abençoe a cada um dos irmãos, estaremos orando e despedindo neste momento. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por esta maravilhosa manhã, onde podemos aqui, Senhor, comentarmos e falarmos acerca da sua palavra. E ela tem poder, Senhor, para regenerar o homem, para santificar o homem e para mudar a realidade, a situação, seja lá de quem for, Pai. Aquele que der crédito à tua palavra, Senhor, nós temos plena convicção
que a mudança acontecerá na vida desta pessoa. E talvez, Senhor, neste momento tenha alguém que está, Sim. Senhor, e que assistiu esta live, está, Senhor, neste momento, aí, Senhor, com a sua vida talvez desregrada, desorientada. Nós queremos pedir que, em nome de Jesus, através do seu Espírito Santo, ele possa sentir desejo e prazer em meditar na sua palavra e ter a sua vida transformada e mudada para a glória do seu nome. É o que eu peço ao Senhor. Dá um dia abençoado a cada um dos nossos irmãos, Senhor. É o que eu peço ao Senhor. Louva o Senhor pela vida do nosso querido irmão Tiago e a sua esposa. Abençoa a vida deles e continua dirigindo a vida de cada um dos nossos irmãos, líderes e obreiros, Senhor, da casa do Senhor. Nome É o de que eu peço a Jesus. Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Um abraço. Fiquem na paz. Abraço, irmão Tiago. Abraço. Paz do Senhor.